Boa noite, senhores. Já tem um tempo aí que a gente não se vê. Infelizmente, eu fui banido aí pela terceira vez por causa de vídeos que eu fiz há um ano atrás sobre a picadinha. Ah, Depois que eu tomei os primeiros bans, eu removi todos os vídeos sobre picada, porque para acabar não perdendo o canal, né? E só que acabou que esse vídeo ficou para trás, porque eu nem percebi que tinha o assunto da picada, porque era um vídeo sobre o ano novo, né? É óbvio que uma vez que todos os meus vídeos sobre picada eu utilizei códigos, então tem algum lazarento que está assistindo meus vídeos e denunciando, né? Então, para você, lazarento, pessoa infeliz, que deve ter uma vida muito solitária, o estrago que os meus vídeos tinham que causar, eles já causaram, meu filho. Você conseguir que o YouTube remova esses vídeos agora é completamente irrelevante. Ninguém fala mais de assunto de picada. A fita trocou. O assunto agora que se fala é eleição. Então, ficar derrubando esses vídeos não adianta nada, porque eles ficaram impunes por quase um ano e informaram as pessoas no momento que elas precisaram. Ah, para aqueles que ainda querem saber sobre esses assuntos aí, da picadinha, é só me acompanhar no Telegram, que lá a gente pode falar abertamente. Em relação às eleições, eu não farei vídeo sobre elas, porque pela mesma razão, porque o YouTube vai derrubar. Quem quiser me acompanhar no Instagram, eu fiz algumas postagens sobre esse assunto, mas também não tenho muita paciência para discutir isso daí, porque já está bem claro o que, que vai acontecer, né? Então, é o seguinte, acabou que eu fui, né, desbanido e culminou que no momento que eu fui desbanido eu tinha muita coisa para fazer, ainda tive nessa semana, mas está passando muito tempo sem vídeo, né? Então eu vou fazer um vídeo extremamente preguiçoso hoje, eu já peço que os senhores me perdoem, mas um padre me pediu para escrever para a newsletter dele, é um padre extremamente famoso no mundo tradicional, tem vários vídeos no YouTube, ah, não vou mencionar nomes, mas ele me pediu para escrever um artigo de 1000 palavras sobre evolução, para colocar lá né, não sei como é que fala newsletter em português, né, naquele papelzinho lá que é distribuído, não só no caso deles para a igreja, mas para toda a paróquia, etc. Então, como está tendo uma crise de papel aqui, por causa dos preços estão abusivos, ele só pôde me dar 1000 palavras. Então, o que eu vou fazer hoje, por uma questão de pura, né, que eu estou ocupado e cansado, eu vou simplesmente ler esse artigo para vocês. Eu botei ele no Google Tradutor, eu dei uma olhada nele, corrigi algumas coisas que estavam erradas, mas ainda assim não fica perfeito, porque quando o inglês tem particularidades e quando você tenta traduzir para português a coisa não fica lá muito boa, né? Eu teria que reescrever alguns pedaços ali. E eu vou colocar o texto aqui na tela, vou ler e vou fazer alguns comentários, assim, se precisar de uma expansão. Agora, para aqueles que me acompanham há muito tempo, eu acho que não vai ter nada de novo nesse texto, né? É mais um geralzão, focando em um aspecto problemático da evolução, porque eu só tinha 1000 palavras, como eu já falei, mas talvez para aqueles que sejam novos a esse canal tenha alguma coisa que os senhores possam se aproveitar, né? Então eu vou me tirar aqui e ir para o texto, tá? É um títulozinho bem ruim, mas a teoria da evolução enquanto argumento circular. Apesar de ter sido criado em um lar católico, abandonei minha fé na adolescência e posteriormente dediquei minha carreira científica à defesa da evolução. Embora meu ateísmo não tenha sido inicialmente motivado pela evolução, eu apostatei muito cedo, foi mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos de idade, por razões extremamente estúpidas, inclusive, tá? Ele foi definitivamente fortalecido por ela. Nas palavras do evolucionista Richard Dawkins, que é um ateu militante, Darwin tornou possível ser um ateu intelectualmente realizado, né? Essa realização, né, essa alegria aí de Dawkins, né, e da minha, quando eu me tornei um evolucionista, né, foi resultado dessa crença de que Darwin havia fornecido um respeitável relato naturalista do Gênesis, que inicialmente estava ausente do ateísmo. Então,
Antes de Darwin, houveram tentativas, como eu vou falar agora, de explicar a origem dos organismos de forma naturalista, né? Mas para os modernos, nenhuma dessas tentativas tinha sido bem sucedida até Darwin, tá? O que é uma tolice, vocês vão ver. Então, os naturalistas já haviam tentado explicar a origem dos seres vivos antes de Darwin, mas estes relatos, né, essas explicações, elas se limitavam a especulações filosóficas. Por exemplo, os antigos gregos Empedocles e Epicuro acreditavam que os organismos se originaram por forças naturais, né, amor e ódio, amor e conflito, combinando partes ao acaso, de modo que combinações complementares, por exemplo, se o torso de um homem se chocava com uma cabeça de homem, essas combinações persistiam. E aquelas que não eram complementares, então, por exemplo, o torso de um boi encontrando a cabeça de um homem, pereciam. Então você já vê aqui um princípio de seleção natural, né? Há um atomismo, né? A própria ideia de partes flutuando e se encontrando, ela é absurda, porque a parte ela pressupõe o todo, então como é que você pode ter a parte de algo que não existe ainda, né? Aqui é a formação do corpo do homem. Então, como que pedaços de homem já existiriam? Mas são as loucuras aí, ateias, né? Então, você pode transformar, como os modernos fizeram, né, na física, as cabeças, os torsos, em átomos. Mas a ideia é a mesma. Átomos batendo uns nos outros e por acidentes, né? Por conformações acidentais, por pura sorte e seleção natural, né? Porque aquilo que funciona permanece, se gera então os organismos, né? Uma completa loucura, tá? Embora a filosofia epicurista tenha se tornado popular durante o Iluminismo, após a redescoberta do poema de Lucrécio no Renascimento, que era, né, um poeta que defendia Epicúros, ele escreveu, né, um grande poema aí, longuíssimo, inclusive essa descrição evolucionista está lá presente, isso aí é redescoberto no Renascimento lá na Itália, se não me engano. O relato de Darwin era mais palatável para o programa iluminista, porque sua versão do epicurismo tinha uma roupagem científica. De acordo com Darwin, os organismos tendem a variar, e as variações que são vantajosas na luta pela existência serão herdadas pela próxima geração e aumentarão em frequência ao longo do tempo. Isso é o que Darwin chama de seleção natural. Veja que é a mesma ideia do epicurismo, né? Você tem variações aleatórias, quando essas variações elas contribuem para a sobrevivência, elas são passadas para frente e são fixadas. É a mesma ideia epicurista, com uma roupagem agora científica, com terminologia científica, mais ou menos, né? Porque seleção natural não é um termo científico, é um termo meio filosófico e um termo errado, porque a natureza não pode selecionar. Para que algo seja selecionado, né? Para que alguém selecione essa pessoa, tem que ser uma pessoa. Ela tem que ter intelecto, ela tem que ter um objeto que ela seleciona. A natureza não tem intelecto, ela não tem a antievidência, ela não pode selecionar. Então é uma bagunça isso aí, né? Por esse processo muito simples, Darwin esperava explicar a origem de todos os viventes, desde o voo do pássaro até os próprios pássaros. Para apoiar essa afirmação bastante ambiciosa, Darwin argumentou por analogia. Sabemos, né? Darwin pensando, né? Darwin, sabemos por experiência que os criadores podem produzir diferentes raças de plantas e animais por meio de seleção sistemática de variações. No entanto, os criadores têm tempo limitado e selecionam apenas as variações que são desejáveis para ele e não para o bem da espécie. A natureza, por outro lado, é mais poderosa que os criadores, pois ela tem milhões de anos à sua disposição para selecionar cada pequena variação vantajosa. Segue-se que as mudanças nas populações naturais são mais substanciais do que nas populações domésticas, levando à formação de novas espécies. Então, basicamente, né, o evolucionismo é uma extrapolação. Darwin
observa que as pessoas, né, os criadores, eles selecionam variações que lhe agradam, seja por algum fator de beleza, no caso de um pombo, seja por uma questão de produtividade, no caso de uma vaca ou de um arroz que seja, e se produzem várias raças muito diferentes entre si, né? Por exemplo, veja um Chihuahua e um Doberman. É óbvio que essas raças continuam sendo a mesma espécie de animal. E os criadores sabem, por experiência, que se você tentar selecionar mais e mais e mais, chega um ponto que não dá. Você simplesmente atinge um limite. E para quem sabe de filosofia, nós sabemos que os acidentes que uma coisa pode receber é delimitado pela natureza daquela coisa, pela essência. Então não tem como você extrapolar aquilo que o organismo consegue receber de acidente. Então há um limite essencial ali, né? A essência ela delimita o que o organismo pode ou não pode fazer. Mas Darwin não aceita esse limite. Ele fala, não, a gente não vê novas espécies porque não tem tempo suficiente. E o criador, ele só pega uma ou outra variação que não é para o bem da espécie, é o que interessa, mas a natureza, ela seleciona por milhões de anos, cada variação minúscula, que também é invisível ao olho do criador, coisas internas, coisas sutis, que aumentam a competição. Então, se der muito tempo, essas alterações vão se acumular e vão gerar uma espécie nova. Então, isso é um problema metafísico, né? Essa barreira essencial aí da essência, ela não pode ser quebrada por variações acidentais. Darwin não é um metafísico, ele não sabe disso. Mas, ainda que você pense do ponto de vista científico, isso aí é uma pura especulação. Ele está fazendo uma extrapolação e é um ato de fé. Nós não temos evidência de que espécies podem ser formadas dessa forma. Não espécie biológica, eu já falei sobre isso em vários vídeos, né? Mas a espécie metafísica, você não pode transformar um organismo em outro. Você pode alterar variações tal qual nós alteramos num cachorro e num pombo, né? Mas o Darwin vai além. Projete a extrapolação para trás no tempo e postule que a vida se originou espontaneamente uma vez em um pequeno lago quente e você chegará à conclusão que todas as formas de vida estão relacionadas na verdade, isso aqui é ancestralidade comum universal. Ancestralidade comum universal. Tá? Então está aí a ideia do Darwin. E essa ideia de ancestralidade comum, ela não é nova. Como eu já falei em outros vídeos, o avô maçom do Darwin já propunha isso, os epicuristas propunham isso, essa ideia de que a vida começa no mar ou na água e vai evoluindo do mais simples ao mais complexo, né? Essa gnose aí, essa ideia de que a própria matéria tem poder para ir crescendo em perfeição, isso aí é antigo. Darwin está simplesmente colocando uma roupagem científica para uma ideia muito antiga e herética, né? Apesar do que muitas vezes nos dizem, principalmente na escola, né, e na universidade mais ainda, o argumento de Darwin não foi bem recebido pela maioria da comunidade científica devido ao seu conteúdo altamente especulativo e à sua personificação de processos naturais, essa ideia de seleção natural, né, selecionar as coisas, isso é um absurdo. Então, os biólogos da época, a vasta maioria deles, ridicularizam Darwin. Inclusive, os próprios amigos de Darwin, alguns deles, criticam Darwin, né? Inclusive, ele ficou extremamente magoado porque ele mandou uma cópia do livro para um amigo e o cara fez uma revisão muito pejorativa do artigo, ele ficou extremamente desapontado. Era um cara com uma autoestima baixíssima, o Darwin. Mas, obviamente, que a ideia de uma teoria científica dando suporte para uma origem materialista dos organismos é atraente para alguma parte aí da academia, né? Essa parte ateia, né? Mesmo na figura de Thomas Huxley, um dos defensores mais expressivos de Darwin, Darwin não encontrou valor em seu conceito de seleção natural. Isso aqui ficou estranho, essa frase para o português, mas o que eu estou dizendo aqui é que Thomas Huxley, apesar de defender Darwin assiduamente, inclusive porque Darwin era
tímido, não gostava de debates, o Thomas Huxley era o cara que ia lá e debatia por Darwin, ele não gostava da ideia de seleção natural, ele não achava que a evolução procedia por seleção natural, o que é engraçado, porque o livro do Darwin é basicamente sobre seleção natural, né? Mas o Huxley achava que não, se a evolução ocorre, ela ocorre por saltos, né? Grandes alterações de desenvolvimento e não por seleção natural. Mas ainda assim, porque ele gostava da ideia naturalista da origem das espécies, ele defendia aquilo que ele sequer concordava, né? Então você vê que a motivação não é científica, mas sim filosófica, ideológica, né? O aspecto atraente da teoria de Darwin, pelo menos para o campo ateísta dentro das ciências naturais da época, eram as supostas evidências científicas apoiando uma origem naturalista das espécies. A oportunidade de usar a ciência para desassociar, isso que está errado, né? Dissociar, pode ser também. Dissociar o criador de suas criaturas levou figuras poderosas da elite acadêmica a promulgar ferozmente Darwin, particularmente através da Royal Society em London, né? E o Clube X do Thomas Huxley, que foi criado exatamente para promulgar ideias positivistas e ateias, tá? E principalmente divulgar Darwin. O próprio Darwin havia gasto muito poucas páginas no Origem das Espécies, fornecendo evidências positivas para a evolução, e muitas outras páginas argumentando contra a criação especial. A vasta maioria das pessoas que defende Darwin não leram a Origem das Espécies, né? Se você lê a Origem das Espécies, ele basicamente o tempo inteiro ele faz o argumento que tal e tal padrão seria absurdo se as espécies foram criadas individualmente, entendeu? É óbvio que a visão de criação especial de Darwin ela é extremamente ingênua, né? Ele está argumentando contra Deus criando cada animalzinho, né? Um tentilhão de bico pequeno e um tentilhão de bico grande, Deus criou separadamente, né? Então, ou seja, Darwin, por causa da sua péssima filosofia, ele admitia que detestava a metafísica, ele não sabe a diferença de espécie, ele não entende o conceito de essência, ele certamente não leu São Tomás de Aquino, então a visão dele era extremamente pobre sobre a ideia de criação e filosofia, né? Mas, enfim, as pessoas têm que ler a origem esses católicos que falam, não, a Darwin e a evolução é uma teoria científica, não tem nada a ver com criação, nada a ver com ateísmo. Leia a origem, e você vai ver que Darwin, a agenda dele é exatamente criticar a criação especial, tá? Se a ancestralidade comum for tomada como um axioma, né, como um primeiro princípio, então a similitude entre os organismos pode ser atribuída à herança, ao invés de um plano divino comum, né? Então, se organismos têm ossos parecidos, são porque eles herdaram de um ancestral comum, não porque Deus assim os fizeram, né? Mas se a similaridade do organismo for então utilizada como prova da ancestralidade comum, né, um pensamento circular, dificuldades que são insuperáveis para a teoria de Darwin, que ele mesmo admite, tá? Não, ele não vai dizer que são insuperáveis, mas ele vai admitir que são dificuldades, como, por exemplo, a completa ausência de fósseis intermediários e a origem de órgãos complexos, como, por exemplo, o olho, né, poderiam ser rapidamente descartadas. Porque se você está engajando num argumento circular, então você já sabe que a coisa evoluiu, você já definiu a priori que ela evoluiu. Então aquilo que aparenta ser uma dificuldade é uma ilusão. É uma coisa que eventualmente será explicada, porque você já sabe que é fato que a coisa evoluiu. É a única explicação que existe. Então é isso, por isso que é fácil ser evolucionista, né? Você sempre vai argumentar em círculos, né? Ao longo do século passado, os seguidores de Darwin replicaram sua abordagem e acumularam uma enorme pilha de artigos científicos repletos de raciocínio circular. Por exemplo, um artigo recente na Protein Science afirmou o seguinte: o olho do vertebrado moderno evoluiu de uma simples célula precursora sensível à luz, adicionando sequencialmente tipos de células e relações mais complicadas entre tecidos, cada um dos quais melhorou a sensibilidade ou acuidade visual. Veja que
própria forma de falar, ela é teleológica, né? Como se um processo cego pudesse adicionar, né? Como se houvesse um plano, uma direção, né? Se você questionar o evolucionista a respeito disso, ele vai te falar que é só uma maneira de se expressar, que ele não existe, obviamente, um plano, não existe uma direcionalidade na evolução. Mas eu acho curioso que ele não consegue se livrar dessa projeção, dessa intencionalidade quando ele fala sobre evolução. E a razão disso é muito simples, porque ele transferiu, né, como Darwin, lembra a seleção natural, o evolucionista ele transfere o intelecto, as operações do intelecto para a natureza, né? É um certo panteísmo. Então ele não consegue se livrar dessa teleologia, esse direcionamento quando ele vai falar de evolução. É impossível. Leia qualquer artigo evolucionista, você verá essa teleologia errônea expressada lá todas as vezes. Tá? No entanto, nenhum desses passos evolutivos, nem a origem da primeira simples célula sensível à luz, jamais foi demonstrada. Tá? A afirmação confiante dos autores só pode ser entendida usando o raciocínio falho de Darwin. Né? Se a ancestralidade comum é dada como certa, então o complexo olho dos vertebrados deve, necessariamente, né, ter evoluído lentamente de um olho mais simples em um ancestral comum distante. Não são necessárias demonstrações da evolução dos olhos. A conclusão está incluída nas premissas. Esse modo falacioso de raciocínio impede o evolucionista de questionar sua própria teoria, porque todos os dados se tornam prova da evolução se interpretados com viés evolucionário. Mas ainda, qualquer explicação alternativa que tem Deus como causa é, obviamente, rejeitada a priori. Nada melhor encapsula o grosso da literatura evolucionista do que uma citação muito famosa de Theodoros Dobzhansky, um dos fundadores da síntese moderna da evolução. Né? Nada em biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. O absurdo dessa afirmação é evidente. Se a falta de conhecimento da evolução impedisse a compreensão da biologia, então a medicina enquanto disciplina, né, de forma mais geral, e o diagnóstico de leucemia de Dobzhansky, mais específico, não poderiam ter sido concretizados sem o advento da biologia evolutiva, o que é uma coisa completamente absurda. Né? É óbvio que as pessoas estavam fazendo biologia muito antes da evolução existir. E, na verdade, a evolução não acrescenta em nada na biologia. Tá? Eu posso estudar, ainda que a evolução fosse verdadeira, vamos imaginar por um momento, eu posso estudar toda a biologia e ignorar o passado da espécie, na maioria dos casos, porque não interessa, né, como ela se deu, se foi por criação divina ou por evolução, você pode estudar o organismo e conhecê-lo, né, e não fazer perguntas de origem. É óbvio que se você atribuir a origem daquele organismo a uma causa errônea, você vai compreender algumas coisas erradas a respeito dele. Mas dizer que é impossível conhecer biologia sem evolução é uma completa falácia circular. Né? E você vê isso, o Dobzhansky é um dos caras mais famosos da literatura evolucionista, tá? Não é um Zé Mané qualquer. No entanto, o artigo de fé, que é isso que é, né, de Dobzhansky, é ensinado a todos os alunos de graduação em biologia em todas as principais universidades do mundo. Não é à toa que muitos estudantes saem dessas instituições com a firme convicção de que os organismos são produtos da variação aleatória e da seleção natural, quando antes reconheciam o Criador através de suas criaturas. Né? O sujeito entra cristão na universidade, sai ateu, evolucionista. Como uma lógica falha não pode durar por muito tempo, fissuras já começaram a aparecer no edifício da evolução e muitos evolucionistas estão solicitando que a teoria de Darwin seja revisada. Infelizmente, nenhuma das revisões propostas abandonou a ancestralidade comum universal. Então, eu, Rômulo, né, duvido que testemunharemos a queda da evolução como teoria nas próximas décadas. Em última análise, o fundamento, né, o alicerce que sustenta o edifício da evolução é o desejo do iluminismo de purgar a causalidade divina da história. Para se libertar do vórtice falacioso em que se encontram,
Os evolucionistas devem olhar para dentro de si mesmos e fazer a mesma pergunta que culminou no meu retorno à fé católica e na minha rejeição do conto de fadas de Darwin. E se houver um Deus? Então é isso. A evolução nada mais é do que uma filosofia materialista que tem como objetivo expurgar Deus da sua criação. E para os tolos, que eu sei que alguns me acompanham, que são ateus e adoram fazer comentários, basta você ler os artigos e ver se eu estou mentindo. Faça um exercício, download hoje um artigo evolucionista e tente encontrar as falácias lógicas ou informais que lá estarão. Eu te garanto que todos eles terão diversas falácias. E nós podemos discutir algumas delas se os senhores postarem aí nos comentários. Mas enfim, eu tenho que jantar, o forno está ligado, gastando energia à toa. Espero que os senhores tenham gostado do artigo, ele ainda não saiu. O padre ele chegou de viagem hoje e vai dar uma olhada, ver se ele gosta. Mas é isso, rezemos para que esse artigo toque algumas almas católicas aí, de evolucionistas, e quem sabe façam-os questionar aí pelo menos um pouquinho, né? E é bem provável que eu vá até essa paróquia, que é uma paróquia enorme, dar uma palestra sobre esse assunto para eles lá, né? O padre está tentando arrumar um lugar que tenha pelo menos uns 200 lugares, então será algo muito interessante. Então é isso, fiquem com Deus. Espero que estejam felizes com a minha volta depois de quase 2 semanas e até a próxima.